Vamos conversar agora no assunto com o prefeito de Campo Bom e presidente da FAMURS, Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, Luciano Orsi. Prefeito, presidente Luciano Orsi, censo demográfico do IBGE, divulgado quarta-feira passada o resultado, né, os primeiros números, né, do que foi população e tudo mais. Alguns municípios do estado que tiveram aumento de população, como Ijuí, outros, muitos, especialmente os pequenos municípios, perderam população. Mas, inicialmente, qual é a avaliação geral que a FAMURS faz do censo, prefeito? E até na mesma pergunta, a Confederação Nacional dos Municípios já começa uma mobilização para que haja um novo censo em 2025, porque entende que os números não foram muito fidedignos conforme as últimas estimativas. Bom dia, presidente. Bom dia, Jonas. Bom dia, Laís. Bom dia a todos os ouvintes. Não, a gente participa dessa mesma opinião, né? Eu acho que a maioria dos municípios teve redução de número de habitantes, né, pelo censo. E a gente que acompanhou o trabalho, a gente viu enormes dificuldades na contratação de pessoas, depois na formação das equipes. Os municípios, a grande maioria deles acabou auxiliando para tentar fazer porque o censo chegasse realmente à realidade dos municípios, porque são os municípios que iriam perder recursos, né? Mas mesmo assim, o resultado realmente ele ficou distante daquilo que se imaginava e as próprias projeções que estavam sendo feitas, né? Os prefeitos têm me falado, não, mas aqui nas minhas escolas aumentou tanto por cento. Na saúde aumentou tanto, no CadÚnico aumentou tanto. Como que eu perdi 10% de população? Então é difícil responder esses questionamentos, né? Então eu acredito que sim, a gente tenha que fazer um trabalho num momento mais oportuno também, porque nós fizemos um trabalho de censo praticamente junto com uma eleição presidencial, com uma eleição estadual, e isso de certa forma tinha um ambiente muito difícil e muitos não respondiam, muita gente imaginando que poderia se comprometer em responder perguntas simples. Então realmente foi um período difícil e eu tenho convicção de que o censo não retrata exatamente a realidade dos municípios. E quando a gente fala de recursos para atendimento na saúde, na educação ou para a manutenção da própria estrutura do município, nós não podemos realmente concordar com isso, né? Então, a ideia de se fazer um novo processo num outro momento e que possamos realmente auferir aí a realidade de cada município é uma ideia que a FAMURS também é parceira, né, junto com a CNM, e acredito que tenha que ser feito, porque essa realidade realmente, para mim, não ficou estampada nesses números aí que são divulgados. Presidente Luciano, às vezes as pessoas não compreendem que existe uma relação direta entre os números populacionais e o recebimento de recursos por parte desses municípios. Se tem ideia do impacto que essa redução, então, que o censo demonstrou terá no repasse de recursos para os municípios? Enorme, né? Porque nós tivemos aí 44 municípios no estado que perderam recursos e só 9 que ganharam. Então, ou seja, uma diferença muito grande. 35 municípios perderam, na média, recursos. E a média que os municípios perdem, ela fica aí em torno de, por ano, em torno de 5 milhões de reais. Né? Então, tu pensa bem aí, se 35 municípios perderam 5 milhões de reais, aí nós estamos falando de quase 200 milhões de reais por ano, e especialmente em municípios pequenos, municípios onde o fundo de participação dos municípios acaba sendo o grande apoio das prefeituras, dos prefeitos, dos secretários, para executar as políticas básicas, né, da sua população. Então é um prejuízo enorme, né, e a gente realmente, claro, foi votado esse projeto, sancionado, que vamos dizer que diminui em 10 anos essa perda, 10% ao ano, mas eu acredito que realmente ela não seja nem existente esses números, que esses números não retratam a realidade, e a gente tem visto isso nos municípios, né? Então a ideia é que possa realmente, o quanto antes, se fazer um novo processo. A gente sabe do custo, a gente sabe da dificuldade, mas
a questão de se fazer assim meio de última hora, já fora do prazo, inclusive, né? Mas se fazer de última hora, vai ter recurso, não vai ter, contrata equipe, não tem equipe, isso ficou muito difícil, realmente prejudicou muito o trabalho do IBGE e acaba estourando nos municípios, porque realmente, como tu disse, as pessoas não sabem, mas elas é que vão sentir o efeito da falta do recurso nos municípios. Tem um exemplo aqui, prefeito e presidente da FAMURS, Luciano Orsi, que é Panambi, que é um município que tem o setor metal mecânico, que emprega muita gente, não é? Panambi, prefeito, presidente, teve um aumento de 5.457 moradores em relação ao censo de 2010, o censo anterior. E mesmo assim, apesar de ter aumentado em mais de 14% a população, vai acabar perdendo recursos aí do FPM, porque a contagem populacional ficou abaixo da estimativa do que havia sido feito. Então, esses números, né, quer dizer, aumentou a população Panambi, mas não passa para a nova faixa do FPM, né, e Juí permanece na mesma faixa. Então, esse é um grande questionamento da FAMURS e da CNM. Não, com certeza. Nós aqui também, em Campo Bom, só para ter uma ideia, a gente estava trabalhando com 69 mil pessoas e o censo nos trouxe aproximadamente 63 mil, também uma diminuição de 10% sobre, claro, a previsão, né, embora em relação a 2020 crescemos, mas vamos dizer assim, então todas as nossas previsões estavam erradas todos esses anos. É difícil também que isso aconteça, porque elas são baseadas também em todo o volume de pessoas que são atendidas, que vêm até os municípios, que fazem parte dos cadastros, né, aí saúde, das matrículas nas escolas, enfim, nós temos inúmeros subsídios que não, vamos dizer, conferem com essa redução. Pelo contrário, necessitaria sim um aumento e a maioria dos municípios estava esperando o quê? Passar por uma faixa maior, aumentar o seu recurso. E o que ocorreu foi exatamente o contrário, né? A grande maioria de municípios, comparativamente, perdeu população, mesmo os que não perderam faixa de arrecadação, como foi o nosso caso aqui em Campo Bom, mas nós não perdemos por pouco, porque a nossa população no censo diminuiu com relação à expectativa que se tinha. Bom, presidente, terá um movimento, então, da Confederação Nacional dos Municípios direcionado aí a Brasília. A FAMURS deve participar, o senhor deve estar presente? Sim, amanhã pela manhã, né, eu estou indo de madrugada, a gente está deslocando até Brasília para participar do esforço concentrado na CNM. Claro, várias pautas, né, em discussão, reforma tributária muito próxima aí também, mas todas essas pautas do censo e várias outras aí do FPM, pisos, enfim, serão discutidas para que a gente possa, digamos assim, posicionar os municípios, que hoje a gente está vendo um caminho, embora na questão de enfrentamento das despesas, de atender a demanda, o município seja o primeiro sempre, seja aquele que está na linha de frente, a gente vê que na distribuição dos recursos continua sendo o último a ser consultado, quando né? E as compensações são feitas, mas os municípios sempre ficam à mercê do que pode, na verdade, ser discutido, o que é discutido lá, e eles acabam não participando tão fortemente. Então, para isso que estamos indo a Brasília também, vamos ter reunião também com os deputados e queremos colocar a posição dos municípios, que os municípios não podem, mais uma vez, ser penalizados na discussão da reforma do bolo tributário. Porque senão tudo aquilo que a gente ouve, né, isso é uma voz corrente de todos os nossos representantes na Câmara Federal, principalmente, no Senado, é menos Brasília e mais Brasil, é distribuição de renda. Mas, na verdade, o que se vê é o contrário. Muitas vezes a concentração maior, e é isso que a gente precisa evitar, porque senão vai chegar um colapso e os prefeitos não vão mais conseguir, e ninguém mais vai querer ser prefeito também, né? Porque ficar todo o tempo a população questionando, buscando, e a gente não tendo capacidade financeira de enfrentar, então fica muito difícil, né? Precisa ter um olhar assim realista, nem é um olhar de benefício, a gente quer um olhar de realidade para os municípios, porque os municípios hoje estão em situação muito difícil.
Presidente, para concluirmos aqui a entrevista, tem amanhã, inclusive, tem os prefeitos de Joia e de Panambi vão participar do encontro em Brasília, aproveitando a estada, para discutir a ferrovia Norte e Sul, não é, que já tem parte no Brasil e se quer estender aqui para o Rio Grande do Sul. O senhor tem alguma informação sobre isso? Porque nossa região poderia ser muito impactada com essa ferrovia também, não é? Tem alguma informação? Olha, eu até nessa visita que o presidente Lula fez, a gente foi, através do nome da FAMURS, entregar um documento para pedir os recursos ainda com relação ao ciclone extratropical, e até estava junto comigo o prefeito Evandro de Palmeira das Missões, e ele até estava entregando e comentando comigo sobre essa questão da rodovia Norte-Sul, dessa, vamos dizer, pedido de recursos para que se possa avançar nesse sentido. Então é uma pauta que está em discussão, sim. É uma pauta bem positiva e que atinge praticamente a todo o estado do Rio Grande do Sul. Então estamos junto com os prefeitos aí trabalhando nesse aspecto, e a FAMURS sim vai estar, já está, né, vai estar cada vez mais forte para auxiliar os prefeitos, porque novos modais de transporte são fundamentais. A ferrovia nem se fala, né? Então vamos dizer assim, com tudo que a gente tinha, se perdeu muita coisa, mas precisamos voltar a trabalhar. Hidrovias também é um trabalho que a FAMURS tem feito muito forte, então estamos juntos sim com os prefeitos e, se possível, vamos nos encontrar com eles lá para auxiliar em alguma demanda que for necessária. Ok, muito obrigada pela sua participação, presidente da FAMURS, Luciano Orsi, um bom dia. Um bom dia para você.